Olá, eu sou a Gislaine Rossi e hoje estou aqui para conversar com ela, Roberta Folgueiral. Correto, Roberta? Deixa eu Eu falar mesma, Gi. certo esse nome. Finalmente deu certo, nosso dia chegou. Uh! Vamos comemorar e ela está aqui com todo o seu tempo livre e disponível para conversar um pouquinho aqui com a gente. A Roberta é diretora comercial, vê se eu falo tudo certinho, de câmbio e de operações da BIT, é isso? BIT XP Câmbio. Isso, da BT. Muito bem, que Isso inclusive aí, foi Gi. eleita, como é que é, a melhor corretora de Nós somos câmbio. eleito como maior operação de câmbio da XP no ano de 2025. Olha que bacana. E é sobre isso e muito mais que a Roberta vai conversar aqui conosco hoje. Gratidão, Roberta, aqui pela sua presença, pelo seu Eu que tempo agradeço. de bater esse papo. E vamos lá. Começa Vamos então lá, se Gi. apresentando um pouquinho, aí um resuminho de quem é a Roberta nesse mundão do comércio exterior, do câmbio e tudo mais. Vamos lá, né? Primeiro, obrigada aí pelo convite, principalmente pela paciência da gente conseguir conciliar a agenda, que eu sei que não foi fácil. É, Então, muito obrigada. É um imagina, prazer eu que aqui da agradeço. gente poder trocar essas ideias. Eu sou a mãe do Bruno e da Lorena, né? Primeiro, acho que essa sou Legal. eu. Sim. E tô no mercado financeiro há alguns anos. Comecei no extinto Banco IB, Uhum. de lá fui para a Socopa, onde aprendi tudo que eu tinha para aprender naquele momento, né? Que eu estava Sim. chegando ali com um professor incrível que foi o Shigemi Fujisaki. Saí de lá para empreender, abri uma empresa de cursos e de consultoria em comércio exterior, que Legal. foi aí que eu fui apresentado oficialmente ao comércio exterior, né, Aham. com o extinto e falecido Siscoserve. Nossa. Então, acabou que essa obrigação que existia da Receita Federal, ela, é, ela acabou catapultando a carreira e o meu nome para o comércio exterior, que eu não tinha até então, não tinha um contato muito próximo, né? Sei. E depois que eu saí da operação, né, da sociedade do canal aduaneiro, eu ia tirar um ano sabático, mas acabei voltando para o mercado de câmbio. Então, passei por casas como a Advança de Corretora, Terra Investimentos, que fui responsável pela Uhum. obtenção da autorização do Banco Central para a operação de câmbio, ela é uma DTVM. E hoje estou na BITXP, que já foi meu principal concorrente quando eu era Advanced, mas hoje a gente Aham. está na mesma mesa Legal. e integrando aí o time do escritório, né? Então, essa sou eu, Gi. Muito legal. E assim, então, a trajetória é sempre voltada para essa parte mais financeira, né, do Sim, comércio sempre. exterior. Vou, câmbio, né, no Apesar de ter centro. ser formada em direito, né, de ter Olha. me formado em direito, ser advogada, ter feito pós-graduação em contratos, a minha pós-graduação em contratos, ela foi com o objetivo de interpretar melhor o Ciscoserve na época em que eu fiz a pós. Uhum. A minha vertente é mais comercial mesmo, é mais de negócios, e eu acabei Tá. aliando conhecimentos do comércio exterior que me foram, assim, indispensáveis para eu acabar tendo mais espaço dentro do mercado financeiro, né? Legal. E aí você fala, então, você tem essa parte do comercial, mas hoje também o operacional. O que que Operacional seria, também. até só para entender assim, né, um pouquinho, uma curiosidade agora que surgiu. O que que seria exatamente o comercial nessa parte do câmbio e o que que Tá. seria o operacional, né? Só para Muito boa talvez pergunta. ficar um pouco mais claro, né, a separação do que é o quê. Não, muito boa pergunta. Vamos começar pelo operacional, né? Tá. Então, dentro de uma instituição financeira, seja ela um banco, pode ser um banco comercial, um banco nichado, como um banco de câmbio, ou até mesmo uma corretora, que é um segmento regulado, você tem todas as áreas de retaguarda para aquele produto financeiro ser colocado à disposição do cliente. Então, numa corretora, você tem o back-office, você tem a tesouraria, você tem a área de compliance, a área de cadastro. Então, toda essa Ok. retaguarda, ela é importante porque a gente está falando de um setor regulado pelo Banco Central. Então, a gente Certo. não pode criar as regras que a gente gostaria de criar.
né? certo. E acho que é aí que a gente tem um espaço muito grande e muitas vezes mal aproveitado pelo profissional de comércio exterior, porque no final do dia o profissional de comércio exterior, o conhecimento que ele adquire, né, ali na formação dele, é um conhecimento muito válido para quem está na retaguarda, olhando para a documentação do importador, do exportador, entendendo o que que é um agente de Uhum, carga, qual que é a sim, diferença de um armador, que é uma formação que o profissional do mercado financeiro acaba não tendo, né? certo. E a área comercial é a área que vai prospectar e se relacionar com os clientes, né? A área que vai buscar os clientes do produto financeiro. Então, se eu estou falando de câmbio, ela vai buscar o importador, o Hum, exportador, o agente de carga, no caso da PJ, e as tá, pessoas físicas que querem fechar câmbio. Mas dentro do mercado financeiro, você tem todos os outros produtos que uma instituição pode ofertar, como um banco pode ofertar, né? Conta, eh, crédito, né? Através de aham, Finips, de ACC, de ACE, né? Não só para câmbio, mas o crédito, o home equity, a área tá, de investimentos também, que é muito importante, tanto para PJ quanto para PF. Então, você tem a área de negócios, que é a área de captação de negócios, captação de clientes, relacionamento com o cliente, cross-selling com o cliente, e a tá, área de retaguarda, que é onde a mágica acontece, é onde a gente tá, faz o negócio virar aham. ali real, né? Concretizar ali a operação para o cliente. Legal. E você então está à frente de tudo isso. Vamos dizer, você não fica específico no câmbio. Você também interage com o câmbio, mas você também faz a captação de todos esses outros negócios, vamos dizer assim. Aqui na BIT a gente tem um formato de gestão um pouco diferente, então, junto com um dos sócios fundadores, que também é diretor dessas áreas, eu divido essa cadeira como co-diretora, né? Tá, Então, a gente é muita coisa para uma pessoa só cuidar, é entendi. muito detalhe. Uhum, E, claro, o câmbio é o core business da instituição, porque a BIT tem 32 anos de mercado, então é assim que a gente nasceu, é assim que a gente se criou. uhum. Mas hoje em dia a gente tem outros produtos, até por conta do relacionamento com a XP, de ser aí o nosso banco parceiro, né? Tá bom, entendi. E aí, com essa visão, então, vai de mercado financeiro, de câmbio, que às vezes a gente acaba não dando tanta luz ou não falando tanto sobre o tema na área de comércio exterior, né? E eu acredito que é algo Infelizmente. muito importante de ser trabalhado aí, de ter, né, Sim, dos profissionais terem em mente, porque você pode pôr em risco operações, né? Pode ter prejuízos, acredito, uma série de fatores, né? Mas o que que você, assim, destacaria, né, de o que é preciso que o profissional de comércio exterior saiba sobre câmbio, ou saiba sobre essa questão tá. financeira, né, do comércio exterior, vamos dizer assim. Olha, vamos pegar o que um profissional do mercado financeiro, né, precisa olhar para o comércio exterior, né? Tá. É, dentro do fechamento de câmbio, eu vou. Assim, a gente tem inúmeras coisas que eu acho que seriam importantes, inúmeros contextos e conceitos que seriam importantes do profissional do mercado financeiro entender sobre o comércio exterior. Mas vou Tá. destacar uma que é a mais gritante, é aquela que dá mais preocupação para a instituição financeira, e ela é importante porque ela é muito comum para o operador do comércio exterior, que é o Tá. pagamento antecipado de importação, né? Legal. Então, quando a gente fala do pagamento antecipado da importação, a gente está falando do importador que tem um papel de pão, né, uma invoice Sim. lá que ele poderia facilmente fazer no Word, no Excel, É. é, pagando antecipadamente por uma mercadoria não embarcada. Então, isso para o mercado financeiro é a operação de maior risco e é onde a gente tem a maior incidência da lavagem de dinheiro, do financiamento ao Hum, terrorismo, do olha, financiamento à produção de armas de destruição em massa, dos nossa. conceitos de PLD-FTP, que é a prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao Uhum. terrorismo, produção de destruição de armas de destruição em massa. Tudo isso depois do 11 de setembro, quando o Brasil ele ficou signatário de diversos tratados para combater, né, Uhum. esses cenários. E o pagamento antecipado da importação, que é você ter um papel de pão, manda o dinheiro para o É, exterior e acredita que vai receber uma mercadoria, é o sim. principal meio que esse financiador do Hum. terrorismo, esse lavador de dinheiro utiliza Usa. Uhum. para esconder a ilicitude ali da Do operação dele. negócio. Tá. Então, quando você tem um profissional de comércio exterior
que entende o que que ele tem que ele tem que enxergar naquela invoice, né? Que parece muito básico. Eu tenho Aham. que enxergar a previsão de embarque. Qual que é a Sim, previsão de embarque, né, da carga? sim. Onde está esse fornecedor? Eu jogo lá no Google Maps, no Google Earth, e, sei lá, ele está mostrando que o cara está no meio do mato. É, Lógico que é um golpe, né? é. Coisas que são básicas para o profissional do mercado financeiro são assustadoras, Uhum. porque o profissional do mercado financeiro não foi treinado para fazer isso. Certo. Então, eu acho que o profissional de comércio exterior, ele acaba, quando ele olha para as possibilidades que ele tem profissionais no mercado, ele deixa de lado essa chance que ele teria de, às vezes, fazer parte de uma área de retaguarda, e a área de retaguarda, ela dá muita casca, ela ensina muito para você ser um bom comercial, você vai entender Legal. tecnicamente do processo, do produto, Aham, ele acaba não olhando para isso e seria uma excelente oportunidade de carreira, sabe? Ele aham, considerar também trabalhar para um banco, para uma corretora, para um correspondente cambial, para algum player que precise do conhecimento de comércio exterior, né? legal, Então, eu bacana. acho que o pagamento antecipado hoje é o que mais a gente vê, às vezes, perguntas bobas da instituição por desconhecimento do processo de comércio exterior, É, né? Mas como é, assim vai pagar antecipado? Cadê a DI? Não, é é, antecipado, não tem é, ADI. A DI vai demorar 60 dias para é, chegar, né? é. Não tem E essa também, amarração nesse momento, é, claro, só futuro. E é só assim, futuro. é um tipo de negócio, vamos dizer, né, de transação, Uhum, que ela é, teoricamente, 100% garantia lá para o exportador, mas sim, ela é, né, zero garantia para o zero importador. garantia para um importador, Porque né? ele vai estar mandando dinheiro, tem que ser Exato. realmente uma empresa constituída, Idônea, confiável, né? é. Para ele mandar o dinheiro, porque ele corre o risco de não receber nada, né? E Uhum, inclusive, pelo que uhum. você está falando aí, olha, esse é um dado que até eu, com muita experiência na área, não tinha, né, como relevante, mas essa questão de, inclusive, poder usar o seu dinheiro para outras ilicitudes, né? Mas vamos Sim, pensar assim. Vamos supor que o importador fez então esse pagamento e ele não recebe a mercadoria. Daí, como que fica essa transação é. E financeira? esse é um ponto também bem legal da gente abordar. Vamos pegar primeiro vou falar o que acontece com o importador que faz tudo certo. Tá. Porque a gente só deve tratar com esse tipo de importador e de exportador, Sim, né? sim, Então claro. vamos falar com o importador que faz tudo certo. Ele compra e desembaraça. Ele precisa informar a instituição financeira os dados da DI ou da do Tá. INPE, né? DI que a Sim. gente é raiz, né? É, Mas sim, a sim. do INPE com o protocolo, porque o Banco Central pede que a instituição faça essa vinculação do contrato de câmbio na modalidade antecipada com a respectiva declaração de Tá, importação e o seu protocolo. Então, certo. tem que mandar ADI, tá? Tá. Então, se você que está vendo, ouvindo a gente, É, se tem você que tem fazer uma essa instituição, amarração. se você trabalha com alguma instituição que nunca pediu essa informação para você no pagamento antecipado, Hum, duvide desse processo. Por quê? uhum, Assim que o Banco Central iniciar um procedimento de fiscalização ou de inspeção e cobrar a instituição e ela não tiver as DIs, ela vai dizer que a culpa é do importador que não enviou. tá. Então, e se você está sendo cobrado pela instituição e não mandou, mande, porque É. você pode ser comunicado ao COAF. Então, Uhum, as instituições não vão te avisar, mas vão dizer que você está resistindo a entregar uma informação que você é obrigado a entregar. Então, entendi. o importador que fecha pagamento antecipado tem que mandar a informação dado o INPE para a instituição, sob pena de ser comunicado para o COAF. Então, Olha. se você trabalha com alguém que não pediu, Uhum. mude imediatamente de instituição, porque isso vai colocar a sua operação em risco no longo prazo. E quando eu Muito falo bom. longo, é longo, tá? Sim, 10 anos vai colher lá na frente a é. consequência e não vai achar essa DI 10 anos É, e depois. depois, nossa, então dá Não muito vai mais achar. trabalho, né? Já é Exatamente, melhor fazer a exatamente. coisa, né, na hora certa. Agora, pode acontecer também do importador fechar um pagamento antecipado e sofrer um golpe, né? O exportador não embarcar a mercadoria. E Sim, aí ele não vai ter DI, vai tomar uma isso. comunicação no COAF? Não. Ele tem que fazer um boletim de ocorrência para informar que ele
perdeu dinheiro, que ele caiu num golpe. Uhum. Existem, aqui em São Paulo, pelo menos, tem duas, conheço duas delegacias que são especializadas nesse tipo de crime. Não é simples, nem todo delegado conhece como registrar esse boletim de ocorrência, mas registra o boletim de ocorrência. E, além disso, o contador tem que apurar e lançar no balanço de que essa foi uma operação que gerou prejuízo, que eu comprei uma mercadoria que não foi entregue, não chegou, não Entendi. recebi. Tá, Essa tá. documentação, que é o boletim de ocorrência, acompanhado do balanço registrando de que eu comprei e não recebi, não tenho Uhum, estoque, mas então tive um prejuízo, uhum, você manda para a instituição onde você fechou o câmbio, porque ela tá. vai juntar isso ao contrato de câmbio para justificar o motivo pelo qual você não tem a do INPE com o protocolo. Entendi. Então, Tem que estar tudo é, amarradinho, tem né? que estar tudo Se de amarrado. uma forma ou de outra, né? Então, se Exatamente. ocorreu ao embarque, você tem a mercadoria, atrela isso, né, na sua do No INPE. seu Se contrato você de não câmbio. tem, você recebeu, né, foi de alguma forma Vítima de ali um vítima, golpe. alguma coisa, Isso aí. tem que reportar pelas formas oficiais aí, para que depois você não tenha futuramente ou lá na frente dor de cabeça, né? Exatamente. Eu lembro assim como uma dica também, né, quando eu fazia operações e que tinha essa questão dos pagamentos antecipados, porque às vezes a empresa lá fora, principalmente quando você pega empresas americanas, né, eles às vezes desconfiam muito, ainda mais quando fala que está embarcando, que vai ter que embarcar para o Brasil, né, a gente Será que eu vou infelizmente receber? ainda Se não é vou? isso, é visto como, né, o Sim, terceiro sem mundo, dúvida. sei lá o quê, Os e o submundos. submundo. E aí eles acabam pedindo o pagamento antecipado porque é garantia para eles, né? Aí, mas Claro. por outro lado, você está aqui, às vezes você não conhece totalmente o fornecedor e fica sempre aquele risco, né? Às vezes você E pede assim, uma carta de crédito, a empresa não quer trabalhar com a né, carta de crédito, ou a porque empresa às vezes ela no tem um Brasil não custo. quer porque tem um custo, dependendo, né, do que está envolvido, às vezes É, também não vale a pena. Mas assim. O que eu fazia muito, eu pegava às vezes ou coligadas ou própria empresa, né, matrizes ou empresas de conhecimento no exterior e eu pedia referência sobre aquela empresa que eu estava sim, comprando, né? Então sim, né, então sei lá, tô aqui no Brasil, pego a minha empresa lá, né, igual nos Estados Unidos e fazia um contato lá e falava, olha, estamos tendo que importar tal material de tal fornecedor que fica aí nos Estados Unidos, né? Vocês conhecem, validam, ou podem dar uma garantia para essa empresa de que nós somos subsidiárias, né? Ou coligada, enfim, sim, para que a gente sim, possa desenvolver o negócio. Então, às vezes, você tem que acabar fazendo até como uma forma, às vezes que a pessoa fala, mas não tem o que fazer, né? A gente tem que buscar essas alternativas. sim, Então, talvez até com uma sim, sim, alternativa, que às vezes, né, a pessoa não está enxergando, mas às vezes você tem que fazer uma triangulação aí, colocar mais uma figura no circuito para poder validar, vamos dizer assim, sim, né? Essa operação que sim. é um pouco mais de garantia do que você É. só ir direto com a E empresa claro, sem conhecer, né? assim, infelizmente, tudo no mercado financeiro tem a ver com o relacionamento que você tem com a instituição financeira. Então, um erro bastante comum do importador, muitas vezes, é ele diluir o relacionamento dele em muitas instituições. Então, por exemplo, o Hum. importador faz US$ 1 milhão de importação no mês e ele dilui US$ 250 mil em cada uma. Ele é pequeno em Pi- todas. Ah, tá. Faz Então, o pingadinho, que né? Um pouquinho ele aqui, um pouquinho acha ali. parece muito bom, porque parece que ele está fazendo um grande leilão. As Sim. instituições hoje, elas trabalham muito levando em consideração a principalidade, ou seja, ser a principal instituição de cada um dos clientes. Claro que quem Uhum. tem um não tem nenhum, é sempre bom você ter dois, enfim. Ah, Mas o ponto é que se você diluir muito, você vai acabar ficando muito pequeno em todos os lugares. entendi. Então é bom Bacana. você escolher duas instituições, porque, sei lá, uma É, de repente não te atendeu bem sim. num dia, ou não está com uma taxa muito boa, Ah, ou sei lá, você precisa de alguma coisa que uma não faz, a outra faz, sim. né? Aham. Mas câmbio é commodity, né, Gi? Então, Aham. assim, o que o cliente vai ter num lugar, provavelmente ele vai ter em outros. E o que vai fazer a diferença na prática é atendimento, é Atendimento. relacionamento, são Sim. outros produtos, enfim. Uhum. Legal, É. bacana. Muito bom. E o que mais você diria? Tem mais alguma coisa que você queria acrescentar ou que eu não perguntei? Não, não... Olha, eu acho que, assim,
considerando o nosso breve papo, acho que a gente tem Sim. o câmbio, o mercado financeiro tem assuntos para muitas conversas, muitas rodadas de conversa, né? Estamos aí, tá Mas acho aberto. que mas acho que a gente esse ponto, que é o ponto do pagamento antecipado, é importante. E Uhum. olhar para novas perspectivas, sabe? O importador eu vejo ainda ele muito acanhado para fazer operações que poderiam trazer muito mais margem para ele, Olha. porque a vida inteira ele fez D0, D2, por Hum. exemplo, né? Uhum. É, a XP tem, por exemplo, um câmbio que é D5, em que você ganha o CDI do período, né? Ela tem operações que rentabilizam, né, esse dinheiro nos 5 dias Ah, que aí que legal. eu não liquidei ainda. E aí o cliente não faz, e aí ele não faz uma trava, ele não pensa numa estratégia de hedge, né? Ele não pensa numa estratégia para minimizar ou pelo menos mitigar o impacto da volatilidade da moeda. Ele fica ali Certo. torcendo, É, né? O importador torce para o dólar cair, o exportador torce para o dólar subir. Nunca é, vai dar certo, né? é, Eu é, brinco, e falo que o importador e o exportador ele tem que parar de ser o cliente torcedor, né? Ele tem que é. ser o cliente que analisa o mercado, que escuta a notícia, que entende o que está acontecendo, que está vendo quais são os produtos disponíveis para ele rentabilizar. Então, eu acho impressionante que o importador ele espreme a cadeia inteira, né? Ele espreme o agente de Uhum. carga, ele espreme o armazém, É, ele espreme não sei quem, ele espreme o despachante, o é, catálogo de produtos, ele espreme tudo. Quando chega na hora do mercado financeiro, que ele está com o dinheiro na mão é. para fazer aquilo virar mais. Ah, deixa, vamos fechar D0 com D0. D0 Hum. com D0 é o dinheiro urgente é caro, É, né? é. Então, você tem opções, né, de fazer isso, né, de Sim, conseguir resolver, né? sim. Muito bom, Então, eu, Roberta. eu acho que Nossa, vale ser um pouco mais ousado, sabe? Vale tá. perguntar mais, escutar mais, falar Uhum. mais com outras instituições, pensar fora da caixinha mesmo, É. né? E às É, vezes testar também, né? De repente testar, né? Uma sim, operação sim, menor, sim, vou ver como, né? sim, Como que fica, faz um comparativo, né? sim, Faz uma sim. operação pequena, vê como que encaixa. Poxa, foi Você legal, falou foi tudo. bacana, né? Aí eu vou Você falou tudo. avançando, não é isso? O Faz um câmbio, teste. não, o câmbio ele é um produto que permite degustação. Você É, pode que fazer isso. legal. Você pode pegar uma invoice de 10, 15, 20 mil dólares, abre uma conta sem custo nenhum de tarifa e testa. Uhum. Ah, não, mas eu sempre fechei com o bancão, não sei das quantas. Tá bom, É, gente, mas tem 1 zilhão de players. Acho que o é, marco cambial foi um divisor de águas para a entrada de muitos players no mercado. Antigamente você só tinha banco e corretor, hoje você tem é. fintech, correspondente, banco, Uhum. banco digital, banco de nicho, bancão, corretora. É, Pô, é. o importador está com a faca e o queijo na mão. é, Podendo ponderar o que Uhum. faz mais sentido para ele, se é preço, se é taxa, se é conjunto de produto, se É, é crédito. Ah, legal. créditos não existe só levantar dinheiro através de Fininp. Hoje É. você tem FDICs financiando importações a um custo muito mais barato do que um Fininp. Uhum. Então, assim, a Selic 15%, eu acho que É, tem 1 zilhão de coisas que a gente pode estudar é. diferentes para o importador, que não aquele D0 com D0, tudo para ontem, sempre daquele jeito, com aquele custo, sabe? Muito E o legal. profissional de comércio exterior sabe fazer isso porque ele está olhando para a cadeia inteira. Então, às vezes, É, o financeiro da empresa escuta muito pouco o profissional de comércio exterior. Devia escutar é. mais, Olha que lá. esse está entendendo do processo. Isso aí. Aqui, nossa, ótimo, sensacional. Gostei muito, Que muito, bom. muito, muito. E qualquer dúvida que tenham, é só procurar a Roberta. Pronto, tá tudo resolvido. Eu não tenho nem homônimo. Você Não, só vai aparecer eu no LinkedIn, só vai é. aparecer eu no Instagram. Pode procurar. Vai ser Olha um lá, tá prazer. fácil, tá fácil. Tá Então é fácil, tá isso. fácil. Para te procurar, então é isso, LinkedIn e É, Instagram, nos dois, Roberta Folgueiral. isso aí. Eu tô no LinkedIn, lá eu sou bastante, gostaria de ser mais ativa, mas lá tô sempre postando o que tem de novidade. Tô Legal. no Instagram também. Eu tenho um projeto junto com o Jonas Vieira e o Jackson Hum, Campos, o Jonas que é da Invoice Cast e o Jackson sim, da AGL, que é o Resenha do Comex. A cada quinzena legal. a gente tem uma live ao vivo lá no LinkedIn, onde a gente traz um tema para tratar de comércio exterior, Que totalmente legal. gratuito. Entra lá. A gente começou faz 5 anos, foi na pandemia. E a gente Olha, faz isso há muito tempo. que E eu tenho um legal. podcast que é o Câmbio Desligo, que está indo agora para a terceira temporada. Já gravou Olha, 2 temporadas que são.
é praticamente uma pós-graduação de câmbio. Então, para quem quer aprender mais, conhecer pessoas do mercado, ver como foi a trajetória de um cara que trabalhou no Bacen, no banco, numa operadora de Legal, cartão, tem gente para todo o público lá. Isso é um prazer. bacana. E nas horas vagas a gente também dorme, né? Isso, Também de vez em sofre quando. isso, De vez em sofre no quando dorme um trânsito. pouquinho, né? Porque com tudo Exato, isso. exatamente, exatamente. Ah, muito bom, Roberta. Tem mais alguma coisa que você quer Não, Gi, acrescentar? fico à Tá sua. ótimo. Imagina, fico super à disposição sua. Outros temas que você tiver, se não for do meu conhecimento, quiser uma indicação do colega, estou super à disposição também. Ótimo, muito feliz. Olha, muito feliz mesmo que deu certo o nosso bate-papo aqui. Foi incrível. Você trouxe assim um conteúdo sensacional. Tenho certeza que vai tocar, inspirar e ajudar muita gente aí. E então Boa, só tenho a agradecer e desejar, boa, claro, sucesso e muito mais sucesso aí para você. boa, boa. Eu Tá que te bom? agradeço, Gi, pela oportunidade, agradeço aí pelos minutos que a gente trocou. Foi Dizer que muito estou super bom. feliz com a nossa conversa e te aguardo Le- para uma próxima. Estou sempre aqui, Bacana, legal. Falamos. tá Sigamos bom? juntas aí. Um Então tá. abraço. Sigamos. Obrigada, Gi. Um abraço para você. Tchau, Tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.